Às vezes, a traição vem embrulhada em sorrisos, sabe? E se esconde em pequenos gestos que a gente prefere ignorar. Foi assim comigo. Enquanto eu cuidava do nosso lar, com todo carinho, meu marido, ele cultivava um romance proibido debaixo do meu próprio teto. Olá, meu nome é Tainá. Hoje eu tenho 83 anos. Antes de continuar contando essa história que marcou minha vida, queria te pedir um favorzinho. Para você que está me assistindo agora, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de onde você está me vendo. Sua companhia, moi bem, significa muito para mim nessa jornada de recordações. Minha história começa quando eu tinha só 24 aninhos, naquela época. Eu acreditava que tinha construído a vida perfeita, sabe, morava numa cidadezinha do interior de Minas, onde as ruas de paralelepípedo ecoavam passos conhecidos e as janelas das casas guardavam segredos que todo mundo fingia não saber. Eu era casada com Arthur, um homem que todo mundo respeitava. Ele trabalhava no único banco da cidade, usava sempre ternos bem passados e sorria para todo mundo na missa de domingo. Tínhamos um filho, o pequeno Leo, de apenas 3 aninhos. Com uns olhos curiosos que me lembravam os do meu pai. Nossa casa ficava numa rua tranquila, com um jardim na frente, onde eu cultivava minhas rosas vermelhas. Arthur tinha herdado aquela casa dos pais, junto com um monte de móveis antigos que ele valorizava mais do que qualquer outra coisa no mundo: a cristaleira da sala, o relógio de parede do corredor, a escrivaninha do escritório. Tudo tinha história. Tudo pertencia à família dele, às gerações. Aos olhos dos outros, éramos o retrato da família feliz. Mas dentro daquelas paredes, a realidade era outra. Arthur controlava cada detalhe da nossa vida com mãos de ferro, disfarçadas em luvas de veludo. Cada centavo que eu gastava tinha que passar pelo crivo dele. Cada saída minha era um interrogatório. Onde vai? Com quem? Por quanto tempo? Por quê? E tinha mais uma coisa, algo que pouca gente sabia. Desde menina, minha verdadeira paixão era a pintura. Cresci observando cores, luzes e sombras. Meu pai, que era marceneiro, percebeu esse meu dom e me deu meu primeiro conjuntinho de tintas. Quando fiz 12 anos, você tem um dom? Tainá, Eledícia, consegue capturar não só o que vê, mas o que sente. Quando me casei com o Arthur, trouxe comigo essa paixão pelas tintas e telas. No início, ele até achava charmoso ter uma esposa com um hobby artístico, mas logo o charme virou irritação. Isso é perda de tempo. Tainá, que tipo de mãe deixa o filho para ficar lambuzando tela? As palavras dele cortavam como navalha. Mas eu não conseguia abandonar a pintura. Era meu refúgio. Sabe, minha forma de respirar num casamento que, a cada dia, me sufocava mais. Comecei a pintar escondida, no porão de casa. Enquanto o Arthur estava no trabalho e o Léo tirava a soneca da tarde, eu descia as escadas com minhas tintas, pincéis e telas. Aquele espaço escuro e úmido se transformava, por algumas horas, no meu santuário, ali, entre teias de aranha e caixas empoeiradas. Eu me sentia livre. Pintava paisagens, retratos, cenas do dia a dia. Tudo que capturava minha atenção e alimentava minha alma. Foi nessa época que a Fernanda, minha melhor amiga desde a escola, me fez um pedido que, sem eu saber, mudaria completamente o rumo da minha vida. Fernanda e eu éramos como irmãs. Sabe, conhecíamos todos os segredos uma da outra. Dividíamos alegrias e tristezas. Quando me casei com o Arthur, ela foi minha madrinha. Quando ela se casou com el Carlos, eu fui a dela, numa tarde de cafezinho na minha cozinha, enquanto Léo brincava no quintal. A Fê me contou a novidade. Estava grávida do segundo filho. Tô tão feliz. Amiga,
mas também preocupada com a Júlia. Você sabe como adolescente pode ficar com ciúme com a chegada de um bebê? Júlia era a filha da Fernanda, uma moça de 17 anos. Eu a conhecia desde bebê. Tinha visto aquela menina crescer, se transformar de uma criança sapeca numa jovem estudiosa, de olhos doces e sorriso tímido. Pensei numa coisa que podia ajudar. Continuou a Fê. A Júlia precisa de experiência com criança, já que logo vamos ter um bebê em casa. Você se importaria se ela viesse umas vezes por semana para ser babá do Léo? Seria bom para ela e para você também, que teria mais tempo livre. Nossa! Como negar um pedido de alguém que eu considerava uma irmã? Além disso, a ideia de ter mais tempo para pintar, sem a preocupação do Léo acordar e me pegar no porão, era tentadora demais. Claro. Fê, vai ser um prazer ter a Júlia aqui. O Léo adora ela, e assim eu posso ter mais tempo para organizar a casa. Quando contei para o Arthur sobre o arranjo, eu esperava resistência. Mas para minha surpresa, ele concordou na hora. É uma ótima ideia. A Júlia é uma moça responsável, de boa família. E o Carlos é meu colega no banco? Faz sentido a gente ajudar a filha dele. Na época, essa aceitação tão rápida me pareceu só gentileza. Só muito tempo depois, eu entendi os verdadeiros motivos dele. Júlia começou a vir para nossa casa 3 vezes por semana. Sempre depois da escola, chegava por volta das 3 da tarde, brincava com o Léo, lia historinhas para ele, ajudava com pequenas tarefas, como guardar os brinquedos. Enquanto isso, eu aproveitava para descer para o porão e me perder nas minhas pinturas. Eram poucas horas, mas preciosas. Eu sempre voltava antes das 6. Quando o Arthur costumava chegar, nas primeiras semanas, tudo correu super bem. Júlia era um amorzinho com o Léo. Responsável. Punctual. Eu notava como ela observava nossa casa com curiosidade, admirava os móveis antigos. Como sempre elogiava o jantar que eu fazia. A senhora cozinha bem demais. Tia Tainá. Ela dizia com aquela vozinha suave. Foi depois de uns 2 meses que eu comecei a notar umas mudanças bem sutis. A primeira foi o Arthur chegando mais cedo do trabalho, bem nos dias em que a Júlia estava em casa. O movimento tá fraco no banco. E ele justificava. Em vez de ir pro escritório como sempre fazia, Arthur passou a ficar na sala, lendo jornal ou ouvindo rádio, sempre com a Júlia por perto. Outra mudança foram os presentes, pequenos no começo. Uma fita de cabelo que ele viu na vitrine, um livro de poesias que achou que ela gostaria, uns chocolates que trouxe de uma viagem. É só um agradinho pelo bom trabalho que ela faz com o Léo, ele explicava quando eu questionava. Uma tarde, quando subi do porão para pegar uma água, encontrei os dois na sala. Júlia mostrava para o Arthur um trabalho da escola. Eles estavam sentados no sofá, próximos demais. Não tinha nada de explícito ali, sabe? Mas existia uma intimidade. Uma sintonia entre eles que me fez parar na porta, invisível para os dois. Observei como o Arthur olhava para ela. Não como se olha para a filha de um amigo, mas como um homem olha para uma mulher. Notei como a Júlia corava com os elogios dele, como os olhos dela brilhavam quando ele falava. Naquela noite, eu não consegui dormir, deitada ao lado do Arthur, ouvindo a respiração tranquila dele. Minha mente fervilhava. Será que eu estava imaginando coisas? Seria só ciúme sem fundamento? Eu confiava na Júlia. Poxa, conhecia aquela menina desde que nasceu. E o Arthur, apesar de todos os defeitos, nunca tinha me dado motivo para duvidar da fidelidade dele. Mesmo assim, nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Notei como o Arthur se arrumava com mais cuidado nas manhãs dos dias em que a Júlia viria, como ele criava desculpas para estar no mesmo cômodo que ela, como seus olhos a seguiam pela casa. Uma semana depois, pedi para Júlia ficar um pouco mais tarde para eu poder terminar uma pintura.
Disse que pagaria a hora extra. Ela aceitou, toda feliz. Quando Arthur chegou e a viu ainda lá, se ofereceu na hora para levar-la em casa. Não se preocupa. Tainá, deixo a Júlia em casa no caminho para buscar aquele livro na biblioteca. Não tinha livro nenhum para buscar. Não tinha biblioteca aberta àquela hora, mas eu consenti, observando como a Júlia sorria, animada, com a ideia do passeio de carro com o Arthur. Eles demoraram quase 1 hora. Um trajeto que levaria no máximo 15 minutos. Quando o Arthur voltou, disse que tinha parado para mostrar a Júlia a pracinha nova que estavam construindo. Depois, passaram na sorveteria. Tudo perfeitamente inocente, explicado com um sorriso tranquilo, como se eu fosse incapaz de perceber a mentira. Naquela noite, tentei conversar com ele. Arthur, você não acha que está sendo atencioso demais com a Júlia? Os presentes, os elogios. Ela é só uma menina. A reação dele foi desproporcional. De repente, o homem calmo e controlado deu lugar a alguém que eu mal reconhecia. Você tá louca. Tainá, a Júlia, é praticamente uma criança. É filha do meu colega, da sua melhor amiga. Como você pode insinuar uma coisa tão absurda? É esse seu hobby de pintura que tá enchendo sua cabeça de fantasias? As palavras dele me fizeram recuar, duvidar de mim mesma. Talvez eu estivesse mesmo exagerando. Vendo maldade onde só havia gentileza. Pedi desculpas. Disse que estava cansada, mas a semente da dúvida já estava plantada e crescia um pouco mais a cada dia. Semanas se passaram e minhas suspeitas, em vez de diminuírem, só aumentaram. Júlia parecia diferente também. Mais arrumada, com um toque de batom, um perfume discreto, coisas pequenas, que talvez passassem despercebidas para outros, mas não para mim. Uma tarde, ao voltar do porão mais cedo, ouvi risos vindos da cozinha. Andei em silêncio pelo corredor e espiei pela porta entreaberta. Arthur estava em casa, horas antes do normal. Ele e Júlia estavam lado a lado, preparando um lanche. Nada de errado nisso, exceto pela forma como seus corpos quase se tocavam, como ele se inclinava para falar perto do ouvido dela. Como ela ria de algo que ele sussurrava, foi nesse momento que eu soube. No fundo do meu coração, eu soube que algo estava muito errado naquela casa. Algo que eu precisava enfrentar, por mais doloroso que fosse. Naquela noite, depois de ver o Arthur e a Júlia na cozinha, eu não dormi. Revirava na cama, repassando cada gesto, cada olhar. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado uma decisão. Precisava conversar com a Fernanda. Se algo estava acontecendo, ela, como mãe e como minha amiga, tinha o direito de saber. Esperei até o meio da manhã. Quando sabia que o Carlos já teria saído, vesti meu melhor vestido, um azul marinho com florzinhas brancas, pentei o cabelo. Passei um batom. No espelho, vi uma mulher assustada, mas determinada. Deixei o Léo com a vizinha, a dona Lourdes, que sempre me quebrava um galho. Caminhei lentamente até a casa da Fê, ensaiando o que diria. O sol de outono brilhava. Era um dia bonito demais para o que estava por vir. Quando cheguei, meu coração batia tão forte que achei que ela fosse ouvir. Respirei fundo e bati na porta. A Fê atendeu com um sorriso que logo virou surpresa. Tainá. Aconteceu alguma coisa. O Léo tá bem. Tá tudo bem com o Léo. Respondi, tentando controlar o tremor na voz. A gente precisa conversar. Fê. É importante. Ela me convidou para entrar e fomos para a varanda dos fundos, onde tantas vezes tomamos nosso cafezinho. Sentamos uma de frente para a outra. Você tá me assustando. Tainá. O que foi? Tentei começar com calma. Fê. A gente é amiga há tanto tempo. Você sabe que eu nunca faria nada para te magoar. Não é. Ela concordou com a cabeça. Já preocupada.
É sobre a Júlia. Recitei. E o Arthur. O que tem eles tenho notado. Umas coisas. Comportamentos estranhos. O Arthur chegando mais cedo. Dando presentes para ela. Criando situações para ficarem sozinhos. À medida que eu falava, o rosto da Fernanda mudava, a preocupação deu lugar à incredulidade e, depois, a raiva. O que exatamente você está insinuando? Tainá, não tô insinuando nada. Tô preocupada. A Júlia é muito jovem. E o Arthur? Bem, ele é um homem adulto. A fait se levant tout. Os olhos faiscando. Você está acusando a minha filha de se envolver com o seu marido, a Júlia, que você conhece desde que nasceu. Não tô acusando ela de nada. Tentei explicar. Só quero saber se ela comentou alguma coisa. Como você se atreve? A voz dela subiu. A Júlia é uma moça de família, jamais se envolveria com um homem casado, ainda mais o marido da melhor amiga da mãe dela. Tentei acalmar. Lá, mas era tarde. Você sempre teve inveja de mim. Não é? Tainá inveja da minha família, da minha casa. E agora quer destruir a reputação da minha filha para encobrir os problemas do seu casamento. As palavras dela me atingiram como um tapa. Inveja fait. Por favor. Não quero ouvir mais nada. A Júlia não vai mais trabalhar na sua casa. Não confio em você perto dela. Com essas ideias malucas na cabeça, ela me levou até a porta, praticamente me empurrando para fora. Os vizinhos fofoqueiros já olhavam pelas janelas. Quando cheguei na calçada, ela disse a última frase. Aqui selou o fim da nossa amizade. Não volte mais aqui. Tainá. E agradeça por eu não contar pro Carlos e pro Arthur sobre as suas acusações. A porta bateu com um estrondo que ecoou no meu peito. Fiquei ali, parada, as lágrimas escorrendo, me sentindo a pessoa mais sozinha do mundo. O que eu esperava? Afinal, que ela acreditasse em mim contra a própria filha. Voltei para casa arrasada. Quando o Arthur chegou, contei o que aconteceu. Esperava o apoio dele. Em vez disso, e ele explodiu. Como você pôde fazer? Isso arruinar nossa amizade com a família deles por causa das suas inseguranças. Você precisa se desculpar com eles. Foi a primeira vez que pensei seriamente em pegar o Léo e ir embora. Mas para onde eu iria? Sem dinheiro. Sem profissão. Me senti encurralada num pesadelo. Os dias seguintes foram de um silêncio opressor. Arthur mal falava comigo. Eu me refugiava cada vez mais no porão. Com minhas pinturas. Foi nessa época que comecei a pintar quadros mais sombrios que refletiam meu tumulto interior. Então, num domingo, algo aconteceu. O Arthur anunciou que ia pescar com os amigos. Saiu cedo. Eu deixei o Léo com a minha mãe. Disse que precisava ir à igreja rezar, mas eu não fui à igreja. Peguei minha caixa de tintas, umas telas e minha câmera Kodak. Um presente do meu pai. Decidi ir até o riacho, nos arredores da cidade, meu refúgio secreto. Era um dia lindo. Enquanto caminhava pela trilha, sentia uma inquietação, como se o universo estivesse me preparando para uma revelação. O riacho era um lugar tranquilo. Quando estava quase chegando no meu cantinho preferido, ouvi vozes que eu conhecia bem. Instintivamente, me escondi atrás de uma árvore, o coração disparado. E então, eu os vi. Não estavam pescando. Não estavam conversando inocentemente. Arthur e Júlia, sentados sobre uma manta na grama, ele segurava as mãos dela, falando baixo. Ela sorria. Aquele sorriso tímido que eu conhecia tão bem, mas que agora parecia pertencer a outra pessoa. Não precisava ouvir o que diziam. A linguagem dos corpos era clara demais. Quando o Arthur se inclinou para beijá-la, eu fechei os olhos, mas logo os abri de novo, me forçando a encarar a realidade. Eles não me viram. Estavam tão absortos um no outro, com as mãos tremendo, por puro instinto.
Levantei minha câmera e tirei uma foto. O clique foi quase inaudível com o som da água. Depois, em silêncio, com o rosto molhado de lágrimas, eu voltei correndo, como se pudesse fugir daquela cena. Cheguei em casa sem fôlego, o coração em 1000 pedaços, mas em meio à dor, algo dentro de mim mudou. Uma força que eu não sabia que tinha começou a crescer. Eu não era mais a Tainá submissa. Era uma mulher que finalmente via a verdade e que não ia mais viver na mentira. Fui direto para o porão e comecei a pintar aquela cena horrível. Cada pincelada era um grito silencioso. Pintei sem parar, uma tela atrás da outra. Quando terminei, tinha 3 quadros que contavam a história inteira. O primeiro mostrava o casal à beira do riacho. O segundo, um retrato do Arthur com 2 faces, revelando sua natureza falsa. O terceiro, uma mulher partida ao meio. Era eu, dividida entre a dor e a raiva. No dia seguinte, fui até a farmácia do seu Antônio, onde revelavam filmes. Pedi urgência. Paguei mais caro para ter as fotos em 24 horas. Quando busquei o envelope, meu coração quase parou. A foto estava um pouco desfocada, mas mostrava claramente o Arthur e a Júlia juntos. Aquela pequena foto em preto e branco era a prova que eu precisava. Guardei a fotografia dentro do meu diário. Aquele que o Arthur nunca tocava por considerar coisa de mulherzinha. Depois, voltei ao porão e olhei para os meus 3 quadros. Não eram apenas obras de arte, eram o testemunho da minha dor e também da minha libertação. Porque naquele momento, eu decidi. Eu não seria mais uma vítima, não choraria mais escondida. O que eu não sabia era que aquela decisão, tomada no escuro do porão, mudaria não apenas meu casamento, mas toda a minha vida. Quando o Arthur chegou em casa naquela noite, eu o recebi com um sorriso forçado. Enquanto ele contava histórias da pescaria, eu apenas concordava, servindo o jantar como se nada tivesse acontecido. Por dentro, eu fervia. Depois que o Léo adormeceu, convidei o Arthur para ver algo no porão. Ele estranhou. Claro, nunca se interessou pelo meu passatempo inútil, mas algo no meu tom de voz deve ter. No deixado curioso, descemos em silêncio. O porão estava na penumbra, com uma única lâmpada iluminando as 3 telas. Quando acendi a luz, vi o rosto dele se transformar. Confusão, compreensão e, por fim, raiva e medo. O que significa isso? Tainá. E ele perguntou. Como a voz tremula? Foi isso que eu vi hoje no riacho. Arthur, parece que não foi só você que pescou algo valioso. O rosto dele ficou pálido, depois vermelho. Ela negou. Claro, disse que eu estava ficando louca, que era minha imaginação. Sem dizer nada, peguei o segundo quadro. O retrato dele com 2 faces. Este é você. Arthur, un moment de Dieu ascara. Ele tentou arrancar a tela de mim. Roche-galo. Mas, pela primeira vez, eu não recuei. Lutei de volta. Você enlouqueceu. Vou te internar. Ninguém vai acreditar em você. Ele gritava. Eu tenho provas. Arthur. Respondi com uma calma que nem eu sabia de onde vinha. Eu tenho uma fotografia. Eu não mostrei. Aquela era minha carta na manga. Ele ficou paralisado. Depois, pegou o casaco e saiu batendo a porta, dizendo que ia dormir na casa de um amigo para eu recuperar o juízo. Aquela noite, Zotsinha, foi a mais longa e a mais libertadora da minha vida. Sentada no porão, olhando para minhas pinturas, comecei a planejar meu futuro. Eu não era mais uma menina assustada. Na manhã seguinte, fiz algo que nunca imaginei. Fui até a casa da Fernanda. Quando ela abriu a porta, estava irritada. O que você quer? Tainá, preciso falar com você. É importante. Je le tente. Ela me deixou entrar. Sentamos na mesma varanda. Convidei-a para ir até minha casa, ver uma coisa no porão.
Se for mais uma de suas acusações... Ela começou. Não são acusações. IP. São fatos. E acho que você, como mãe, que merece saber a verdade. Algo na minha calma a convenceu. Ela foi comigo. No porão, mostrei a ela as 3 pinturas. Ela olhou, em silêncio. O rosto sem expressão. Estes são seus pesadelos. Tainá. Ela disse, como a voz tremula. Apenas imagens da sua mente. Foi então que eu tirei a fotografia do bolso. Coloquei ao lado do primeiro quadro. Quando a Fê viu a foto, suas mãos começaram a tremer. Ela pegou, examinou de perto, olhou de novo para a pintura. Eram a mesma cena. Não pode ser. Ela repetia. A Júlia não faria isso. Ela é só uma menina de 17 anos. Fê e o Arthur, um homem de 30, que deveria ter vergonha na cara. Fátima desabou numa cadeira, chorando. Não era só a mãe chorando pela filha, era a amiga percebendo que tinha errado ao não acreditar em mim. Me perdoa. Tainá. Ela disse entre soluços, eu devia ter confiado em você. Eu fiquei em silêncio por um tempo. Uma parte de mim queria consolá-la, outra, mais ferida. Queria que ela sentisse um pouco da minha dor. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Ainda não sei. Respondi. Mas sei que não posso continuar vivendo assim. Quando ela se despediu, me abraçou forte. Seja qual for sua decisão, eu tô do seu lado agora. Depois que ela saiu, comecei a planejar minha vingança. Minha libertação. Primeiro, eu precisava de dinheiro. O Arthur controlava tudo, mas eu tinha minhas economias. Guardadas numa lata de biscoitos no porão, não era muito. Mas era um começo. Depois, precisava de um lugar para ficar. E tive uma ideia. Arthur tinha tanto orgulho dos móveis antigos da família. E se eu vendesse alguns deles? A ideia era assustadora e libertadora. Na tarde seguinte, comecei a ligar para possíveis compradores. Primeiro, pro meu tio, que sempre quis o relógio de parede. Depois, para um colecionador da cidade vizinha, interessado na cristaleira, durante 3 dias. Enquanto Arthur estava no banco, recebi discretamente os compradores. Combinei que só retirariam os itens quando eu desse o sinal no 4º dia. Com o dinheiro que consegui, fui até o centro e aluguei uma lojinha. Um espaço modesto, com um quartinho nos fundos que serviria de casa para mim e para o Léo. Paguei 3 meses de aluguel adiantado. Voltei para casa, sentindo uma mistura de medo e euforia. O que eu ia fazer mudaria minha vida para sempre. No 5º dia, dei o sinal. Em poucas horas, a casa ficou quase vazia. Peguei o Léo na escola mais cedo. A gente está se mudando para um lugar novo. Filho, uma aventura só nossa. Ele ficou todo animado. Arrumei nossas roupas, meus matériels de pintura e algumas fotos. Antes de sair, posicionei os 3 quadros na sala vazia. Ao lado, deixei um bilhete. A arte que você desprezou revelou a verdade que você escondeu. Não me procure. Quando fechei a porta daquela casa pela última vez, senti como se estivesse deixando para trás uma vida de medo. E ia assim, com o Léo segurando minha mão. Caminhei em direção à nossa nova vida. Nossa primeira noite na lojinha foi difícil. O quarto nos fundos tinha só um colchão no chão. O Léo, com sua inocência, achou tudo o máximo. É como acampar. Mamãe, acordei antes do amanhecer com medo. Eu tinha deixado tudo para trás. Mas não me permiti fraquejar. Comecei a limpar aquele espaço. A parte da frente seria minha galeria de arte. No meio da tarde, a porta se abriu. Era o Arthur. Seu rosto estava transformado pela raiva. Onde estão meus móveis? O que você fez com as coisas da minha família? E ele gritou. Fiquei parada. Firme. Vendi o que era necessário para começar uma nova vida. Uma vida sem mentiras. Ele avançou. Os punhos cerrados.
Você não tinha o direito. Vou te processar. Faça o que achar melhor. Arthur, mas se me levar a um tribunal, eu levo minhas provas. A fotografia. Os depoimentos dos vizinhos. Tem certeza que quer que a cidade inteira saiba que tipo de homem você é? Minhas palavras o atingiram como um soco. Ele recuou. Arthur sempre se preocupou com as aparências. Você não vai ficar com meu filho. Ele tentou, mudando de tática. E como você vai explicar para o juiz por que eu saí de casa? Arthur, como vai explicar seu caso com uma menina de 17 anos? Ele estava encurralado. Você não vai conseguir. Tainá, vai falir em um mês? Vai voltar rastejando? Talvez. Responde. Mas mesmo que eu fale, eu terei tentado. Ele riu. Uma risada amarga. Sempre soube que essa sua pintura ia te enlouquecer. Saia. Arthur, disse firmemente. Saia agora, ou eu chamo a polícia. Ele deu um passo na minha direção, a mão levantada. Naquele instante, a porta se abriu de novo. Era a dona Eliane, a dona da loja do lado, com o marido dela. Um homem alto e forte. Algum problema aqui? Ela perguntou. Olhando para a mão erguida do Arthur, ele baixou o braço. Nenhum problema. Só conversando com minha esposa, ex-esposa. Eu corrigi. E a conversa acabou. Arthur me olhou uma última vez. Um olhar que misturava raiva, desprezo e, surpreendentemente, uma ponta de admiração. E saiu, batendo a porta. Quando ele se foi, minhas pernas cederam. Dona Eliane se aproximou. Tá tudo bem? Minha filha. As lágrimas que eu segurei começaram a rolar. Eram lágrimas de alívio. Eu tinha enfrentado meu maior medo e sobrevivido. Vai ficar tudo bem. Eu disse, enxugando o rosto. Agora, vai ficar tudo bem. Nos dias seguintes, trabalhei sem parar. Transformei a lojinha numa galeria. No começo, as pessoas vinham por curiosidade. A notícia se espalhou rápido. Aos poucos, as vendas começaram. Um quadrinho aqui, uma paisagem ali. Dia, a Fernanda veio me visitar. Entrou tímida, olhando tudo com admiração. Isso é incrível. Tainá, você realmente tem talento. Conversamos muito. Ela me contou que mandou a Júlia morar com a avó. Em outra cidade. Antes de ser, ela me fez um pedido. Queria que eu pintasse seu retrato. Foi minha primeira encomenda de verdade. O retrato da Fê mudou tudo. Ela mostrou para todo mundo. Logo. Outras mulheres da cidade começaram a me procurar. A pequena galeria começou a prosperar. Não era uma fortuna, mas era o suficiente. Comecei a dar aulas de pintura. No começo, só para algumas crianças. Depois, adultos também vieram. Um dia, uma mulher entrou na galeria. Havia algo familiar em seus olhos assustados. Ouvi falar de você. Ela disse baixinho, ouvi que você conseguiu sair. Entendi na hora. Convidei-a para um café. Ela me contou sua história, tão parecida com a minha. Um marido controlador, uma vida de medo. Não sei como fazer. Ela confessou. Não tenho para onde ir. Naquele momento, percebi que minha galeria poderia ser mais do que um lugar para vender arte. Poderia ser um refúgio. Você não está sozinha. Eu disse a ela, vamos encontrar um jeito. Juntas. E assim começou um círculo de apoio para mulheres da cidade. 1 ano depois de abrir a galeria, recebi uma visita inesperada. Um homem elegante, que se apresentou como diretor de um museu da capital. Ele tinha ouvido falar da artista do interior que pintava a alma das mulheres. Passou horas na galeria. Antes de ser, fez uma proposta que mudaria minha vida. Queria levar algumas das minhas pinturas para uma exposição no museu, incluindo as 3 sobre a traição. Estas, disse ele, apontando para as telas, são extraordinárias.
contam uma história poderosa. O público precisa vê-las. A ideia de expor minha dor mais íntima era assustadora, mas senti que talvez elas pudessem dar coragem a outras mulheres. Ainda me lembro do dia da abertura da exposição, O Nervosismo, ou Leo, com quase 5 anos, segurando minha mão. E eu, com um vestido novo, verde escuro. O primeiro que escolhi sem pensar no Arthur. O salão do museu era enorme. Minhas pinturas, penduradas com cuidado, pareciam pertencer àquele lugar. No centro, as trétulas. O diretor mandou fazer uma placa Trilogia do Renascimento por Tainá Moreira. Renascimento. Era exatamente isso. Uma mulher parou diante das 3 pinturas, chorando em silêncio. Obrigada, ela me disse ao passar, sem saber quem eu era. Obrigada por pintar o que eu não consigo dizer. Aquele momento validou tudo. A exposição foi um sucesso. Vendi quase todas as obras. O museu comprou a trilogia do Renascimento para sua coleção permanente. Voltei para casa com um dinheiro que nunca sonhei ter. E com a confiança de que minha voz merecia ser ouvida, a vida na cidadezinha mudou. Oh, Arthur, que ridicularizava minha arte, agora se vangloriava de ter sido casado comigo. Irônico. Não pude alugar uma casa melhor, com um jardim para o Léo e um ateliê para mim. O círculo de apoio cresceu. Ajudamos muitas mulheres a reconstruir suas vidas. Joaquim cresceu nesse ambiente. Tornou-se um jovem sensível, empático. Sua paixão era a música. Aos 10 anos, comprei um violão para ele. Quando fez 18, anunciou que queria estudar música na capital. Senti um aperto no coração, mas também um orgulho imenso. Você me ensinou isso, mãe? E ela disse, a não ter medo de ser quem eu sou. A casa ficou silenciosa semele, mas não era uma solidão triste. Era paz. Continuei pintando, ensinando, apoiando outras mulheres. Um dia, recebi uma carta. Era da Júlia. Ela pedia perdão. Contava como aquele relacionamento com um homem mais velho tinha marcado sua vida, como levou anos para entender a manipulação. Contou que agora era mãe e entendia a dor que causou. E eu nunca respondi. Não por rancor, mas porque aquela história pertencia a um passado que já não me feria mais. Eu escolhi seguir em frente. Joaquim se tornou um compositor respeitado. Casou-se e me deu 2 netos lindos, que encheram minha velhice de risos. Oh, Arthur. Soube que nunca mais se casou. Envelheceu sozinho. Tentou se aproximar do Léo, mas era tarde demais. Eu e a Fernanda. Nossa amizade nunca mais foi a mesma, mas construímos uma nova relação de respeito. Hoje, olhando para trás, vejo minha vida como uma grande tela, pintada com cores vibrantes e sombras profundas. Vejo a jovem assustada que fui, a mãe determinada que me tornei, e a artista que floresceu das cinzas. Se eu pudesse falar com aquela jovem de 24 anos, eu diria: seja corajosa. Muy bem. A dor que você sente vai se transformar em força. Confie no seu coração. Na sua arte, você vai renascer. Cada pincelada na minha vida foi uma escolha, cada cor, cada sombra e o quadro final, com todas as suas imperfeições. É a obra mais bela que já criei. Antes de terminar, meus queridos, queria pedir de novo: deixem seu like, se inscrevam no canal e me contem de onde estão assistindo. A companhia de vocês nessa jornada significa o mundo para mim. É bom saber que minha história pode tocar outros corações e talvez inspirar outras pessoas a encontrarem sua própria força